São as três principais fontes de deriva aí, né? Temperatura, então quanto mais alto, mais arriscado vai ser a minha aplicação, né? Umidade relativa, então quanto menor essa umidade relativa, também mais arriscado. E vento. Legal. Quanto mais vento, pior, né? Para a questão de deriva. Isso não deixa de ser um adjuvante que naquela condição do biológico junto com o químico, isso que você citou é fantástico, tudo tem que ser testado e a gente não pode se limitar a uma condição de receita, porque no caso da aplicação, né, aplicação foliar, você prepara ou avalia a compatibilidade, mas às vezes o produtor, dependendo da condição ambiental, ele precisa evitar uma deriva, ele vai ter que colocar um adjuvante ali. Pense em compartilhar essa história, pense em compartilhar esse conteúdo, porque a gente ajuda a fazer o agronegócio no Brasil ficar cada vez mais forte. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E hoje trago um grande amigo aqui para conversar. Vocês vão ouvir a voz dele, vocês vão lembrar, sabem quem é, e ele tem muita novidade para nos contar. Mas antes de começar, eu quero pedir para você acompanhar e divulgar o Mundo Agro Podcast. Se estiver ouvindo no Spotify, clica em 5 estrelas e compartilha esse episódio. Se estiver assistindo ou ouvindo pelo YouTube, agora você consegue potencializar o vídeo do Mundo Agro Podcast dos episódios para que o YouTube consiga distribuir para mais pessoas. Tem um ícone que pode estar aparecendo para você aí chamado de Hypar. Clique em Hypar que esse podcast vai lá para a cabeceira e vai ser mais divulgado, levando a informação do agro para os 4 cantos dessa caixinha que a gente vive chamado planeta. E quero agradecer aqui os nossos apoiadores do Mundo Agro Podcast. A Momesso, indústria de máquinas para tratamento de sementes, alta tecnologia aplicada ao tratamento de sementes. A Agrosol Sementes, mais de 25 anos de tradição na produção principalmente de sementes de soja. E também a Incotec, parceira nossa aqui no Mundo Agro Podcast. Vamos lá, vamos chamar o nosso convidado, que ele é podcaster, agrônomo, doutor, especialista, entusiasta, cervejeiro, pai, marido e meu grande amigo Vitão Anunciato. Vitor, bom, como eu dizia para você antes da gente começar, há 1 ano atrás você estava comigo, com o Netão que estava dirigindo o carro lá nos Estados Unidos, o Cassiano Sartor Decker, o Eduardo Sebastiani e o Paulo Ozaki do Agro Resenha. Nós estávamos comemorando 5 anos de Mundo Agro Podcast e passou voando, Vitão. Passou voando. Acabamos de completar, agora dia 19 de novembro de 2025, 6 anos completos no ar. Estamos aqui, mais de 300 episódios, e isso me deixa muito feliz. E você faz parte disso, cara. Eu lembro quando você começou lá, os primeiros episódios do Papo Agro, eu fazendo Mundo Agro, acho que eu não sei se você estava ainda na Unesp, em Botucatu, já estava nos Estados Unidos, mas sua voz é muito característica e um prazer falar com você hoje. Lógico, podcaster, tem novidade aí, mas vou falar hoje com o pesquisador Vitor Anunciato, pesquisador da FAPA na colônia Entre Rios, lá próximo a Guarapuava, que eu tive a honra de conhecer e visitar aí, guiado por você, Vitão. Seja muito bem-vindo. Opa, obrigado, professor. Eu falo assim, né, que eu já tive bastante do outro lado da mesa aí, né, do outro lado da tela, né, e perguntando bastante, assim, para os convidados, né. Mas vamos falar assim que faz um bom tempo que eu não sou a vítima, né. Quem responde as perguntas, né. Legal. E bem como você falou, né, professor, a gente tinha ali o Papo Agro junto com o Netão, né, saudoso aí, e vimos você crescer, né, com o Mundo Agro aí, um dos podcasts aí favorito que eu tenho hoje no meu dia a dia, né, então como você bem disse, né, quem gostou do episódio tem que compartilhar, tem que curtir, né, dar 5 estrelas porque merece, e
5 não, 6 estrelas, né, professor? Porque agora 6 anos de podcast. Anos, é verdade. É chão, moço, é chão. Parabéns, professor. Aí, mais uma vez, pelo empenho, né? Por não deixar o podcast agro brasileiro morrer aí, né? É isso aí. Mas, Vitor, é muito legal. No dia 21 de outubro desse ano, eu publiquei um vídeo que é comemorado o dia do podcast no Brasil, e eu fiz uma pergunta nesse vídeo. Quem quiser assistir, tá lá no meu Instagram, é só rolar a timeline lá que você vai ver. Eu perguntei o que o podcast mudou na sua vida, né? Na minha, tá aqui, ó, na frente, as amizades que eu fiz. Fiquei surpreso naquele arena em Guarapuava. Eu não te reconheci, mas a sua voz, eu falei, pô, você tava um pouco diferente, barbudão, né? E fiquei feliz pra caramba de te conhecer, e é lógico, né? E hoje você na Agrária aí, o ano passado até pude interagir com vocês, a convite de vocês, tá aí na Agrária conhecendo um pouco mais da empresa, da cooperativa que você trabalha hoje com muita tradição. Mas Vitão, eu vou começar falando isso aqui para você, porque é um spoiler, você vai falar, mas o podcast não sai do sangue, o podcaster não deixa de ser podcaster, né? E o que o podcast mudou na sua vida como ouvinte e como produtor de podcast? Professor, sabe que a gente que vai para a área acadêmica, a gente tem um bichinho que pica a gente e sempre a gente tem muitas perguntas, né? E poucas respostas, né? Então, eu acredito que, assim, além das amizades, né? O que o podcast me trouxe foi uma maneira mais simples de encontrar as minhas respostas. Legal. E eu te digo por quê, né? Porque eu pude, nessa minha trajetória como podcaster, de entrevistar muitas pessoas muito inteligentes, né? Muito mais inteligentes que eu. E aí eu ia tirando minhas dúvidas. E nisso eu fui crescendo como profissional e como pessoa, né? Então o podcast para mim é isso, né? É uma oportunidade de fazer novas amizades como podcaster e como consumidor e podcaster também, né? Tirar as dúvidas e ir atrás daquilo que fascina a gente, né? Que é o desconhecido, né? Então, é basicamente isso que mudou na minha vida, sabe? Foi o que eu disse, eu aprendi muito, fiz muitas amizades boas, eu tenho orgulho das amizades que eu fiz através do podcast, tanto vocês, e eu considero essa roda de amigos, eu, você, o Neto, o Paulo, o Eduardo, o Cassiano, porque a gente começou junto, né? Eu acho que fui um dos últimos a entrar nesse grupo aí, mas foi o grupo seleto de 4 podcasts que começaram, né, o podcast no Brasil, voltado à tecnologia de agronegócio, com a inspiração aí no Paulo Ozaki e no Papo Agro, né, de vocês. Mas, Vitão, e outra coisa, né, aprender. Eu aprendo toda semana, gravando o Mundo Agro Podcast, e o que está acontecendo comigo agora, que é esse friozinho na barriga, vou falar de tecnologia de aplicação e adjuvantes, que eu não domino, né? Você tem que estar atento, você tem que escutar outros podcasts, conversar com os colegas professores. Acabei de chegar da roça, você falou que hoje também estava no campo, né? E então isso nos ensina muita coisa. Às vezes é 1 hora, 40 minutos, 2 horas falando, e as séries que você tem lá de tecnologia de aplicação, modo de ação de herbicida, cara, isso são aulas que eu uso até hoje, né? Eu uso até hoje isso. E então, vamos aproveitar e vamos falar sobre tecnologia de aplicação adjuvantes, que é o seu core. Você fez mestrado, doutorado, hoje trabalha com isso também. Só que antes de começar, eu quero que você já dê um spoiler de que você tá de volta no podcast, né, Vitão? Pois é, professor, Vamos falar assim, o Papo Agro, ele não morreu, ele deu uma pausa, né? Vamos dizer assim, né? Então, enquanto ele tá hibernando um pouquinho ali, né? Hibernando um pouquinho, eu, aqui pela Cooperativa Agrária, né? A gente iniciou um projeto de divulgação científica do agro também, né? Que é o FAPA Podcast. Então, o FAPA é a Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária, né? O qual eu faço parte. Então, eu sou pesquisador da parte de mecanização ali da FAPA, Mecanização e Inovações Tecnológicas. E aí, com mais um maluco, que é o Fabiano, que é o pesquisador de milho e feijão, a gente se juntou ali e começou esse projeto. Muito nessa vontade, professor, de, cara, quanta gente fenomenal que passa aqui pela FAPA, que passa aqui pela Agrária, quanta gente fenomenal que a gente conhece, que dá para conversar, que vai
nos ajudar nesse caminho de pesquisa, que é trazer ciência para o campo, né? Então, foi nessa que surgiu, então, aí o FAPA Podcast, né? Tá aí no YouTube, tá também no Spotify, muito facinho de achar, é só escrever FAPA Podcast ali, vai encontrar facilmente, né? Então, surgiu, tá engatinhando, né? Mas a gente sabe que tem muita gente boa pra gente se apoiar, né? Então, direto ali, você é a prova viva, né? Ligo lá, professor, como que faz tal coisa mesmo? Então a gente iniciou esse projeto e que tenha vida longa, né? Também aí, com que certeza. A gente consiga trazer um pouquinho, dar os nossos 10 centavos ali de ajuda, de contribuição para o agro brasileiro, né? Com certeza, e você já começou assim, não vou dizer que a nossa tradição, e pô, tô fazendo um curso do Léo Lopes de podcast de novo, né, fantástico, a gente tem que aprender, tem um monte de coisa nova vinda aí, eu e o Tiagão, que é o nosso editor, nós estamos fazendo o curso do Léo, e eu sempre fui tradicionalista, então durante muito tempo o time do Mundo Agro falou, professor, tem que fazer vídeo, cara. Não, que vídeo o quê? Podcast é áudio. Mas, cara, eu acho que chega um momento que não é que você seja turrão ou burro, mas tem que entrar na onda do que está acontecendo, né? E outra, aí quando a gente colocou vídeo, quando nós migramos o podcast para o Spotify, aí o Spotify nos classificou lá para tradução com IA em várias línguas. Nossa! Retomou o público que o podcast havia deixado há um tempo atrás, né? Logo o pós-pandemia deu uma queda, né? Você lembra disso? Então, você já começou com vídeo e podcasts presenciais, são os mesacasts, e é bacana pra caramba. Quando eu gravo no estúdio, né? Quero que você venha aqui em Sinop, isso é legal. É mais difícil de conseguir o convidado no local, né? Ou trazer, mas é uma oportunidade bem legal, fica muito bacana. A ambientalização, tudo isso fica muito legal, né? Então, ó, tô pedindo pro Tiagão colocar no GC aqui o endereço do FAPA Podcast e também na descrição desse vídeo. Quando você terminar de assistir e ouvir a gente, clica aqui, vai lá e ouve esses episódios que já estão aí. E outro spoiler, né? Já fui convidado, logo vou estar lá batendo um papo também, contando umas mentiras e falando do que eu gosto, né, Vitão? É isso aí, professor, é isso aí mesmo. Mas, Vitor, olha, deixa eu te contar, essa safra aqui é uma safra que vem se consolidando, uma boa safra, né, em termos de chuva, em termos de qualidade das sementes, mas tem alguns desafios que eles se repetem anualmente. Cara, se repetem anualmente. E aí, essa é sua praia, tá? Eu vou levantar a bola e você chuta com os 2 pés pro gol, porque eu sei que você manja disso. Mas temos rodados aí as áreas com os nossos alunos aqui num projeto chamado Expedição da Germinação, que a gente acompanha, e nós vimos muitas áreas com sintomas de deriva. E o produtor vira e fala assim, mas professor, nem eu, nem meu vizinho aplicamos nada para estar com essa deriva aqui. E eu aprendo com os meus alunos, com os colegas, né? Pô, quando que é deriva, quando que não é doença? Vai lá na planta daninha, olha se tem também. E aí, pô, tem muitos produtos, né? Que tem uma alta volatilização. E esse calor infernal que tá aqui no Mato Grosso, essas inversões térmicas, às vezes o cara aplicou a 3, 4 quilômetros de distância e essa gota veio flutuando até aqui. Isso vocês veem bastante aí no sul, mesmo as áreas sendo menores e tendo o relevo para dar uma quebrada nisso. E assim, não precisamos falar de produto especificamente, se você quiser falar, você fica à vontade. Mas como mitigar esse problema hoje? Porque a gente precisa dessas moléculas, né? Comecei perguntando para você aí antes de gravar se tinha vassourinha de botão. Aí você falou, ainda não tem, que não tenha, né? E aqui é difícil de matar. Então a gente precisa dessas novas tecnologias e biotecnologias, mas às vezes a gente empaca num conceito ou numa operação mal executada, que pode trazer problemas financeiros grandes, né, Vitão? Com certeza, professor. A questão da deriva, professor, ela vem desses fatores ambientais mesmo, né? Então, assim, vocês pegam aí, né, para vocês muito calor,
baixa umidade relativa, né? Isso é um combinho aí bastante desafiador para quem quer mitigar a deriva, né? Então, assim, não é simples, né? E aí, mais para frente, a gente volta a falar como tentar mitigar isso, né? Perfeito. Mas só para a gente acabar com de fazer esse paralelo entre a região sul e a região, né, mais o centro-oeste, né, que tem essa peculiaridade de grandes áreas, um relevo menos acidentado, isso realmente favorece a essa caminhamento da deriva em longas distâncias. Então, tanto quanto a partícula, quanto a questão da evaporação ali do produto, né? Então, realmente é um grande desafio. Aqui no sul, a gente acaba vendo também essa questão da deriva, né? Que nem você falou, vai lá ver a soja tá toda carijó, né? E aí ninguém entende o porquê que ela tá carijó, sendo que se eu não apliquei, o vizinho não aplicou, por que tá assim, né? Mas aqui a gente tem a questão da temperatura ser um pouquinho mais amena, né? A umidade relativa um pouquinho mais alta também, mas aqui tem um ventinho que São Pedro gosta de assoprar aqui, e aí também isso favorece, né? Então, quando a gente fala de deriva, são as três principais fontes de deriva aí, né? Temperatura. Então, quanto mais alto, mais arriscado vai ser a minha aplicação, né? Umidade relativa, então quanto menor essa umidade relativa, também mais arriscado. E vento. Legal. Quanto mais vento, pior, né? Para a questão de deriva. Show de bola. Eu fiz esse chamamento aí, né, para quem está com a gente já se situar nas possibilidades que a gente tem de entender isso, e eu acho que a tecnologia de aplicação hoje, existem empresas especializadas em fornecer a consultoria sobre isso, ir lá, preparar a cauda, acompanhar, regular e acompanhar a meteorologia para que isso possa ser feito. Mas essa pergunta, ela foi, assim, certeira, né, para pegar o convidado de calça curta, mas eu não vou pegar porque a sua história tá ligada a isso, né, Vitor? Você formou em agronomia e logo depois você já fez mestrado e doutorado nessa área, né? Isso, professor. Eu trabalhava bastante com a questão dos herbicidas, já durante a graduação, né, eu fiz um estágio ali com o pesquisador da Embrapa Soja, Dionísio Gaziero, né, uma referência aí, né, nacional na parte dos herbicidas, né? E depois fui fazer mestrado com o professor Caio Carbonari, né? Que até a gente estava conversando antes, foi o teu calor aí, né? Então também grande Caião. Uma baita de uma referência aí no cenário de herbicidas do Brasil, né? Porém, sempre eu estava ali lidando com um pouquinho de tecnologia de aplicação. Eu sempre me intrigou um pouco, né? Vamos falar, se só a química da coisa, dos herbicidas e a parte biológica da planta não fosse suficiente, eu fui resolver mexer com um pouquinho da hidráulica, da tecnologia de aplicação, um pouquinho de física, né? Então, eu trabalhava ali no laboratório do professor Raitano, ali também, em Botucatu. E isso me abriu portas, né, para que eu pudesse fazer o doutorado na parte de tecnologia de aplicação também, lá no Nebraska, né, num dos laboratórios aí, referência mundial, né? Na época tocado pelo professor Greg Kruger, né? Que inclusive meu filho mais novinho chama Gregório em homenagem ao professor Greg aí, que deu uma baita de uma oportunidade, consegui ir lá para os Estados Unidos com a família, né? Com o meu filho mais velho, o Hernani, e minha esposa Luana. Então a gente conseguiu ir porque ele suou a camisa lá para conseguir levar a gente, né? Então, que joia. Seu menino mais novo nasceu lá? Não, nasceu aqui já no Brasil, de volta quando eu voltei. Mas aí foi uma homenagem para ele aí. Que legal, que joia. Pelo baita do esforço e a pessoa que ele é, né? Hoje já não tá dando mais aula, tá na indústria, né? Uhum. Mas eu converso com ele de vez em quando, ele fala que sente muita falta, né? Das aulas, do contato com os alunos aí. Não duvido. Que legal. E esse caminhamento aí, né? Entre mestrado e doutorado, isso te trouxe uma bagagem muito grande para chegar hoje, como você disse, né? Hoje você está liderando uma área dentro da unidade de pesquisa da Cooperativa Agrária, que é uma cooperativa referência no Brasil, e toda grande instituição que se preze tem que ter um setor de pesquisa. Eu passei aí outro dia levando minha filha a fazer vestibular,
E quando eu fui mostrar, né, passei em frente à FAPA, ali no restaurante onde a gente almoçou, e eu vi que tinha umas barraquinhas, acho que tava montando, não sei se era o Winter Show. Ah, com certeza. E deu uma vontade de ficar ali, né, para assistir, mas eu tinha que vir embora. Conta um pouquinho como que é hoje já, né, Vitor, na área profissional, a sua atuação como pesquisador aí, né, e fala um pouquinho da FAPA também. Tá, professor. Olha, a FAPA, ela funciona como, vamos fazer uma analogia simples aqui, ela funciona como um filtro para o nosso produtor, né? Legal. Então, todas as novas tecnologias que aparecem no mercado são testadas pela FAPA antes de ir para o campo do nosso produtor. A gente diz que ali na FAPA é o lugar de errar, né? Então, assim, a gente faz esses testes e entendendo a vantagem econômica do uso dessa tecnologia ou a vantagem ambiental ou a vantagem que for, né, para o uso dessa tecnologia, a gente internaliza essa tecnologia para dentro da cooperativa, né? E aí que entra algo que eu trabalho bastante, que são os adjuvantes. Hoje a gente tem uma infinidade de empresas, de diferentes empresas de adjuvantes no Brasil, e a gente entende, né, que existe uma deficiência muito grande no agro brasileiro do entendimento de tecnologia de aplicação. Se a gente pegar um curso de agronomia, normalmente a tecnologia de aplicação está dentro do escopo da mecanização. Então é o professor de mecanização que dá a aula de tecnologia de aplicação, né? Acho que assim, mais de 90% dos cursos de agronomia no Brasil é assim, né? Mas se a gente for ver, o pulverizador é a máquina que mais trabalha no campo, né? Na soja ela entra ali umas 5, 6 vezes, no milho depende, né? Se tiver cigarrinha ela entra 1000 vezes, né? Então, assim, no algodão nem se fala, né? No algodão nem se fala, né, professor? Então, assim, é uma máquina que a gente devia ter um contato mais íntimo com ela, né? De entender um pouco ela para realmente valorizar, né? A molécula que a gente está aplicando, você mesmo disse, né? A gente precisa dessas moléculas para controle de pragas e doenças e plantas daninhas, né? Então, realmente eu acho que o agrônomo fica muito refém do mercado, né? Sim. E a gente sabe que o mercado ele acaba puxando para algum lado ou para o outro, né? Que às vezes não é o lado mais técnico. Existem sim muitas empresas que fazem um excelente trabalho, porém sempre tem aquelas exceções, né? E essas exceções acabam manchando aí a questão do mercado, né? Então, meu trabalho basicamente na parte de tecnologia de aplicação vem, então, lidando com adjuvantes, lidando com pontas de pulverização e máquinas, né, de pulverizadores, para que a gente extraia o máximo da técnica, né, o máximo da tecnologia de aplicação e das moléculas que a gente está aplicando. Vamos aproveitar esse intervalo para bater um papo sobre uma parceria de peso no mundo das sementes. Desde 2013, a Momesso, que é referência no Brasil em equipamentos para tratamento de sementes, juntou forças com a Quimbria, uma gigante europeia líder mundial em tecnologia para o processamento de grãos e sementes. Essa parceria de sucesso faz da Momesso a representante exclusiva da Quimbria no Brasil. Eles cuidam de tudo, da comercialização, instalação e manutenção dos produtos da Quimbria por aqui. Então, se você está buscando excelência tanto no tratamento quanto no beneficiamento de sementes, a Momesso é a escolha certa. Bom, vamos lá então. Nosso público é eclético, então acho que vale a pena a gente começar do início sobre os adjuvantes. Qual que é o conceito? O que é um adjuvante? É só um óleo? É um espalhante? Conta pra gente, Vitão. Legal, professor. Hoje no Brasil a gente não tem uma definição do que é realmente um adjuvante ou não. Teoricamente tudo pode ser um adjuvante, porque o próprio nome já fala, ele é o coadjuvante, né? Então é algo que está ali para ajudar na aplicação. Então qualquer coisa que ajude na aplicação, e pasme, professor, não é todo adjuvante que ajuda, tá? Muitos estragam a aplicação. O cara tá pagando, tá investindo para perder, né? Então assim, é comum, tá? Isso aí não é muito difícil de achar. É raro, mas acontece frequentemente. Isso, é raro, mas acontece sempre, né? Então assim, hoje não tem essa classificação oficial. Existe um movimento da indústria de adjuvantes para regularizar esses adjuvantes, para
realmente dar nome aos bois e separar o que cada adjuvante faz. Mas, tecnicamente, eu gosto de classificar e fazer a separação dos adjuvantes em 2 grandes grupos. Os óleos, então são os óleos de uso agrícola, né? Que aí vem os éster metilado de soja, óleo degomado, né? Óleo mineral, que são os óleos que normalmente a função do óleo é carregar o produto para dentro da planta, né? Então, se a gente lembrar lá numa estrutura básica da folha, ela tem a cera, né? Cobrindo ela. Então, para a gente conseguir colocar esse produto para dentro da folha, a gente precisa do óleo para puxar, né? Para dar a mão para o produto e falar, vem comigo, vamos entrar aqui e passar essa barreira que é a cera da folha, né? E aí o adjuvante, que é o outro grupo que eu gosto de separar, ele tem algumas especialidades, né? Dentro dos adjuvantes. Então tem um adjuvante que vai nos ajudar na redução de deriva, que é aquela provocação que a gente começou a falar, né? Tem um adjuvante que vai nos ajudar no espalhamento, então vou ganhar cobertura, né, quando eu uso esse adjuvante. Tem adjuvante que é para reduzir espuma, tem adjuvante que é para compatibilidade de cauda, e aí eu entro no mundo de várias possibilidades de especialidades para adjuvantes, né? Então é basicamente essa classificação mais simples que a gente tem, né, de adjuvante e óleo agrícola. É isso aí, né, Vitão? E o óleo de uso agrícola, ele tem uma demanda muito grande. Eu entrevistei a professora Roberta Nogueira, que trabalha, né, com a indústria de etanol de milho, e o óleo extraído do milho é um óleo nobre, tem para uso doméstico e alimentício, né? Mas ele também tem baita mercado agrícola, e foi engraçado que algumas indústrias de produção e genética de milho nos procuraram aqui na universidade, viu, como que a gente faz para fazer um milho com mais óleo? Eu falei, opa, peraí, as coisas estão mudando não é bem por aí, o óleo está sendo usado, mas a gente quer um milho para fazer óleo, né? Então, vamos dividir essas características. O óleo é importante, ele tem que estar lá. E os outros adjuvantes dependem exclusivamente do produto ou mais das misturas, Vitor? Então, professor, normalmente o óleo vai estar lá, né? E ele está associado a muitos produtos, né? Então, o produto já na bula já solicita, né? 0,5 ou 0,25% do volume da cauda em óleo, né? É o famoso 250, 500 ml, né? Que é por hectare, né? Então, o óleo vai estar lá, na grande maioria das vezes. E aí, o adjuvante, eu vou realmente pensar, e aí eu gosto de trazer o conceito dos americanos para adjuvante, né? Os americanos, quando eles vão fazer uma aplicação, eles pensam no produto que eles vão aplicar e nas condições ambientais que eles vão enfrentar no momento da aplicação. E aí, a partir daí, eles vão selecionar os adjuvantes que eles vão montar na cauda. Então, assim, aqui no Brasil ainda existe bastante, né? Mas lá no americano é até piadinha interna do pessoal lá, né? Eles chamam de snake oil, o adjuvante que faz tudo, né? Que vem lá do Velho Oeste, aqueles produtos que o pessoal vendia que servia para tudo, né? Desde curar micose até dor de dente, específico, né? Pessoa, né? Você passa, faz tudo, né? Então, aqui ainda no Brasil existem produtos adjuvantes que o pessoal tem posicionado dessa maneira. Alguns realmente têm boas características para 1 ou 2, até 3 demandas, né? Mas eu digo assim, eu costumo brincar que o litro é o litro, né? Dentro daquele litro vai caber aquele tanto de ativo e depois disso não tem mais o que fazer, né? Aí você tem que ter essa separação. Então, cada caso é um caso mesmo. Você tem que ter o conhecimento para estudar caso a caso e na mesma área, dependendo da condição, você tem que mudar de um dia para o outro o adjuvante que você está usando. Exatamente. E é daí que a gente começa a enxergar as empresas com um portfólio cada vez maior, né? E aí o pessoal acha que estão só querendo me tirar dinheiro, e não é. É realmente trazer soluções para o produtor, né? Para o técnico, para o agrônomo que está lá executando a operação, para que ele resolva os problemas que ele vai enfrentar. E realmente, o adjuvante ele não vai transformar da água para o vinho, mas aquele saltinho que você precisava tirar ali, 5, 10% a mais de eficiência, melhorar o operacional, questão de espuma, né? Espuma, se perde muito produto com espuma, né? Então, você reduzir a espuma, né? Então, esse adjuvante vai te ajudar nesse ponto. Mas milagre o adjuvante não faz, né? Não faz, né? Eu digo que eu prefiro 1000 vezes um pulverizador 100% calibrado, reguladinho, com as pontas novas, né? Do que um pulverizador todo bagunçado com o melhor adjuvante do mundo. Não vai adiantar,
né? Não existe milagre. Um caso específico do uso de um adjuvante, ele pode estar ligado à característica da planta, né? A planta tem muita cera e você tem que ter alguma coisa que permita essa gota penetrar na folha. Ou também quando a gente está falando, por exemplo, de um inseticida que precisa romper uma camada de quitina ou precisa persistir no inseto, que nem o percevejo, que tem absorção tarsal, né? Precisa persistir para que ele possa fazer o movimento e se contaminar com o produto e ser controlado, né, Vitor? Como que a gente decide isso? Ou isso está ligado só ao know-how, à experiência de quem está recomendando a aplicação? Professor, tem algumas dicas muito fortes que a gente pode seguir nesse sentido. Vamos falar, se você seguir a formulação dos produtos que você está aplicando, você já acerta em 90% dos casos, tá? É uma grande chance de acerto. E aí eu vou dar um exemplo, né? A gente tem muito produto formulado com base em óleo, né? Os produtos EC, por exemplo, né? Eles têm a formulação com base em óleo. Esses produtos EC, né? Concentrado emulsionado, eles são produtos que eles têm grande afinidade pelo óleo. Então, eu já falei várias vezes a palavra óleo aqui. Então, qual que seria o melhor adjuvante para usar com produto EC, né? Ou um adjuvante base óleo, ou o óleo puro ali mesmo, o óleo convencional, o éster metilado de soja, ou óleo mineral, né? Agora, no outro extremo do lado aí, tem os produtos SL, que são os produtos solúveis em água, né? Esses produtos solúveis em água, o próprio nome já fala, né? Eles têm afinidade por água. E aí você falou da planta, né? A planta tem cera, ou o inseto tem a barreira de quitina ali, que é tudo com base em óleo, né? Então, como que eu faço água e óleo se misturar, né? Então, eu utilizo um adjuvante, porque esse adjuvante, ele tem uma característica de se ligar tanto na água quanto no óleo. Então, ele tem duas polaridades ali, né? Um polo dele, um lado dele, vai se ligar ao óleo, ou seja, vai dar a mão para o produto que demanda do óleo, né? E o outro lado dele vai se ligar ao produto que demanda da água. Então, ele vai facilitar tanto a mistura do óleo na água, quanto também atravessar a barreira. Eu vou usar um exemplo famoso aí que ninguém vai esquecer, que é o glifosato, né? O glifosato, toda a formulação de glifosato que a gente tem hoje no Brasil é solúvel em água. Mesmo os glifosatos em pó, né, que a gente fala os WG e da vida, né, eles são solúveis em água. E ele não tem afinidade por óleo. Até o pessoal fala, o glifosato demanda óleo. Não, muito pelo contrário, ele não tem afinidade nenhuma com óleo, a formulação dele. Então, por isso eu tenho que colocar um adjuvante em mistura para que ele atravesse essa barreira da planta, né? Então, se eu quero fazer com que o glifosato absorva, eu coloco o adjuvante, o lado dele que gosta de água vai dar a mão para o glifosato, e o lado que gosta do óleo vai atravessar a cera e vai fazer com que o glifosato penetre na planta e seja transportado ali pela planta como um todo, né? Então, fazendo a ação dele ali para frente. E aí, quando você falou lá no início, né, o adjuvante ele pode ser bom, mas ele pode ser muito ruim, porque um bom adjuvante mal utilizado, ele pode, se ligar à molécula, que é o ingrediente ativo que deveria entrar na planta, né, um inibidor de protóx, LS, sei lá o que for, e inativar a molécula, né, Vitor? Isso. Esse pode ser um exemplo, professor. A gente tem os adjuvantes aniônicos, né, que a gente chama, e catiônicos, então, tanto positivo quanto negativo, a carga do adjuvante, e tem o tal do adjuvante não iônico, né, que aí ele não tem carga. Então, assim, esses catiônicos e aniônicos, eles acabaram saindo do mercado um pouco. Então, assim, eles estão diminuindo essa questão deles se ligarem à molécula ali e acabar perdendo o efeito, né? O pessoal tem focado mais no não iônico justamente para que não ocorra isso, né? Então, já vem acontecendo essa diminuição aí desses adjuvantes catiônicos e aniônicos aí. Ô, Vitor, a gente sabe muito que na área de químicos, esses produtos, eles são usualmente presentes. Eu lembro de uma história, não sei se é verdade ou não, que também sempre tem um picareta no meio do negócio querendo ganhar dinheiro, que acho que logo quando saiu o glifosato, né, tinha um adjuvante que apareceu no mercado em São Paulo,
que reduzia a dose em uma dada porcentagem, né? E depois se descobriu que a dose funcionava naquele range, né? Menor ou maior, e aquilo que estava sendo colocado ali, o cara só estava ganhando dinheiro em cima dos outros, né? Mas deixa eu te perguntar, nos químicos isso é padrão. Hoje, o biológico ele é muito presente, né, na agricultura, e eu acho que isso é uma tecnologia que não tem volta, até porque se estudou tanto, se desenvolveu tanto, que o biológico ele pode ter uma sinergia de ação, melhorando a proteção ou o que for, com o químico. Para os bioinsumos, né, também se usam adjuvantes, Vitor? Para os bioinsumos, professor, aí aquela dúvida anterior que você tinha feito pode piorar, né? Os adjuvantes, eles podem ser um detrator aí. É, né? Mesmo? Porque assim, muitos adjuvantes na composição, eles possuem biocidas. Então, assim, a empresa quer aumentar o tempo de vida de prateleira do adjuvante, né? Eles adicionam biocidas ali que vão evitar de proliferação de fungo naquele adjuvante ali. E esse biocida pode ser um pouquinho forte ali para os biológicos, né? Então, muitas empresas viram, né, que estavam realizando vários testes de compatibilidade de defensivos, né? O fungicida, o inseticida, o herbicida, mas se esquecia dos adjuvantes. Esquecendo o adjuvante, que tem que ir, olha só. Tem que ir. Que dica, e aí muitas empresas de adjuvantes começaram por conta própria a entender essa questão, né, se dá para misturar ou não dá, né, a grande dúvida, né, e começaram a mudar a formulação, porque eles viram que não dava para misturar em alguns casos, né, que era deletério a mistura, e já entendendo também que o mercado vai dar uma guinada gigante, já está dando, né, uma guinada gigante para os biológicos, eles falaram, opa, o meu adjuvante não pode ficar para trás. E aí eles começaram a trabalhar nessa questão de compatibilidade. E outro ponto bem bacana, professor, que eu já vejo uma movimentação acontecendo, são dos adjuvantes para produtos biológicos, focado no produto biológico. Então existem alguns adjuvantes aí que já vêm com a ideia de dar uma proteção a mais para aquele biológico que a gente está aplicando, evitando que ele se exponha a um clima mais adverso, né? Então ele tem ali uma função de realmente ajudar aquele biológico a ter uma sobrevida, né? Ou ter uma chance de funcionar mais interessante aí do que os adjuvantes convencionais, né? Quando a gente fala de aplicação de biológico, vamos falar de inoculante via semente, a indústria ela já fornece, né, a dose da bactéria e também traz junto um protetivo, né? Muitas vezes a gente não sabe o que tem lá dentro, mas é uma calda açucarada que vai nutrir, proteger. Isso não deixa de ser um adjuvante, né? Uhum. Isso não deixa de ser um adjuvante que naquela condição do biológico junto com o químico, isso que você citou é fantástico, tudo tem que ser testado e a gente não pode se limitar a uma condição de receita, porque no caso da aplicação, né, aplicação foliar, você prepara ou avalia a compatibilidade, mas às vezes o produtor, dependendo da condição ambiental, ele precisa evitar uma deriva, ele vai ter que colocar um adjuvante ali, não só trocar um bico, uma ponta, né? Então tem que se entender. E até mesmo se eu vou usar o biológico num tanque que passou algum outro produto e não foi perfeitamente descontaminado, né, Vitor? Exatamente, professor. E até é legal que você puxou essa questão de descontaminação de tanque. Hoje a gente tem aquela famosa fito ali, né, que o pessoal tem algumas moléculas aí, pega, né, o flumizin, né, a flumetazona, o pessoal tem reclamado muito. Mas eu digo assim, olha, é simples resolver, é lavar o tanque, né, após a aplicação, porque isso tudo é resíduo, né, de tanque ali. E até nisso os adjuvantes nos ajudam, né, então tem adjuvantes específicos para limpeza de tanque, né, que trabalham nessa... em soltar esses resíduos ali e evitar que ocorra fito ali no V4 da soja, a hora que vai entrar com glifosato e clitodin, vem e rebenta, né, a sojinha, coitadinha. Às vezes fica ali preso, solidificado, você não vê, joga água, a água não limpa, aí você põe um outro produto que dissolve o resíduo que está ali
e não adianta. Aí você vai ver, não adianta chorar depois. E isso é interessante, Vitor, porque quando você estuda, né, você vai fazer mestrado, doutorado, iniciação científica, a primeira coisa que o professor nos ensina são protocolos e sequências operacionais. Então, primeiro você vai definir qual que é a sua hipótese, depois o objetivo, a partir disso as metodologias. A metodologia, ela segue um processo com repetições. Então, quando você vai fazer uma aplicação, tem uma metodologia a se seguir. Tem um cara que estudou, você tem um consultor contratado na propriedade, né? Tem um Vitor que está lá para testar, ver como faz, a melhor condição. Aí chega na hora lá, você fala, não, mas viu, e se a gente der uma adaptadinha aqui, né? Que nem, para não botar ninguém no fogo, vamos falar da irrigação, né? O cara vai lá e calcula que a lâmina de evaporação foi de 8 milímetros, ele fala, você precisa repor 8 milímetros. Já que o pivô tá ligado, põe 12 aí para não faltar, né? Puta, gastou energia, provocou doença, então, se o cara estudou aquilo, usa, né? Ninguém estuda à toa, faça aquilo e adapte a sua condição com a recomendação do técnico. Então, né? Consulte sempre um agrônomo, consulte sempre um engenheiro agrícola, consulte sempre um zootecnista, né? Não é à toa que tem essa recomendação, né, Vitor? E ocorre muito problema, né? Uhum. Exatamente, professor. Eu falo assim que hoje a limpeza de tanque é muito simples, né? Você fazendo ela, a partir do momento que você acabou a pulverização ali, você tem uma chance de sucesso gigante, né? Mas o pessoal na correria, a gente entende, é difícil mesmo, é pegado, às vezes está aplicando, dali um pouco tem que fazer outra coisa, né? Então, assim, o conselho que eu dou para quem não quer errar também faça a limpeza, acabou a pulverização, já passa uma água, passa um produto específico para a limpeza, vai evitar de maneira mais eficiente essa fita aí de ocorrer. E hoje nós temos esses produtos que são os descontaminantes, neutralizantes de fácil acesso. Não estou falando de valor, mas o produtor encontra facilmente nas revendas ou nas indústrias específicas esses produtos para limpeza e neutralização de tanque? Encontra, professor, é relativamente simples de encontrar. E basicamente esses produtos funcionam com 2 mecanismos de ação, vamos colocar assim, né? Eu que gosto tanto de mecanismo de ação, de modo de ação, até gosto de falar bastante disso. Mas assim, um é desencrustamento, né? Retirar as cracas ali, né? Através da questão de baixar a tensão superficial, né? Então, a água com menor tensão superficial, ela consegue penetrar melhor nessas cracas e soltar da parede ali, da borracha, do pulsador, né? O que for. E o outro mecanismo é elevar o pH. Então, pHs mais altos, né? Ocorre a degradação da molécula do defensivo que está ali. Então, esses 2 mecanismos basicamente são os mecanismos básicos aí que a gente tem para uma limpeza de tanque. E o pessoal às vezes vai falar assim, eu vou fazer a limpeza aqui, não é ácido, nada, o produto é básico. E a gente tem que lembrar que esses produtos são extremamente básicos. Então, assim, tem que usar uma luva ali para trabalhar, para fazer a limpeza, porque senão vai comer a mão, vai descascar tudo a mão ali, né? Fora a contaminação, né? Fora a contaminação de estar em contato com a molécula, né? Exatamente. Eu perguntei isso porque, puxa, é até uma oportunidade de negócio, né? A gente sabe, para casa, quando você tem que limpar, você descobre que uma coisa é você tentar limpar com água e sabão normal e outra coisa é você trazer o produto correto, né? Então, recentemente eu precisei fazer uma limpeza num piso aqui e eu tava me matando. Aí eu fui numa empresa específica da cidade, que tem uma indústria aqui, expliquei pro vendedor o que estava acontecendo. Ele chegou para mim e falou, seu Rogério, aqui, ó, o senhor usa primeiro esse, depois o senhor aplica esse, passa água e finaliza com esse. Eu falei, cara, valeu cada centavo do que eu comprei, né? Então você imagina só, hoje, Vitor, um pulverizador, vamos falar de um autopropelido de tamanho médio, a gente tá falando de 3 mil litros, mais ou menos, né? Isso, 3 mil litros. Com uma aplicação aí de em torno de 60 litros por hectare, pô, quantos hectares um pulverizador desse não faz? Pega aí, sei lá, 300, 400 hectares. Aí você erra e deixa um resíduo. Você vai causar uma perda que seja de um saco em 300 hectares, são 300 sacos. Quanto será que custa o produto
e o tempo, ou talvez um time específico para descontaminação. O cara chegou com o pulverizador, parou ali, o time entra que nem uma escuderia de Fórmula 1, o cara vai trocar o pneu. Chegou o time de descontaminação, pronto, agora você pode aplicar outro produto. Se tiver na mesma sequência do que está fazendo, é só seguir, né? Eu acho que isso é algo de se pensar. Isso tudo me lembra de Dirceu Gassen, é capricho. É capricho, exatamente. Capricho é o maior investimento que nós temos hoje, né? Professor, realmente, eu acho que se paga facilmente uma equipe dessa para fazer essa limpeza, sabe? Com certeza. E eu brinco assim, sabe? Que eu falo que os produtores fazem uma homenagem para mim quando faz a questão da fito ali, de queimar essa soja. Porque eu não sei se o senhor já teve a oportunidade de ver, professor, e reparar uma foto aérea da fito, da soja, quando ocorre essas fitos. Ele forma um V gigante na lavoura. Ah, é? É. E isso por quê? Porque as maiores concentrações de defensivos vão ocorrer nas pontas das barras e nos finais da seção. Então, a fito sempre vai ser maior nas pontas das barras e nos cortes de seção ali, né? Onde tem os cortes. Então, conforme você vai aplicando, vai saindo esse resíduo, vai acabando, vai diminuindo lá no meio. E aí forma um Vzão gigante, né? Então é um V do Vitor lá, uma homenagem, né? Eu falo, o pessoal quer fazer uma homenagem, depois eu passo meu Pix, vai doer muito menos do que essa homenagem que vocês estão fazendo aí na lavoura. É verdade. Vou começar a fazer umas fotos de drone aí para ver se eu acho isso. Se você tiver, me manda aí a gente pede pro Thiago colocar aqui o V do Vitor que não deve aparecer na sua lavoura, viu? Viver uma jornada de 25 safras de parceria com o produtor rural é algo que merece ser muito comemorado. Essa é a trajetória da Agrosol Sementes, uma empresa que nasceu no coração do Cerrado Mato-Grossense e construiu a sua história lado a lado com quem vive e produz no campo. Com muita simplicidade, credibilidade e resiliência, a Agrosol não abre mão de ter em seu portfólio sementes com altíssima qualidade. Assim, em cada safra, a Agrosol assume um novo compromisso de levar tecnologia e inovação aos negócios rurais. E é graças a essa parceria com o agricultor que a Agrosol segue evoluindo. Agrosol Sementes, há 25 safras gerando prosperidade ao campo. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. @Mundo Agro Podcast. Muito bom, Vitão, muito bom. Vitão, nós estamos caminhando aqui para o final. Como o Mundo Agro Podcast é muito focado em inovação tecnológica, essa pergunta ela é crucial e necessária. O que está vindo de novo aí? Nós temos novidades? O que tem de inovação hoje na tecnologia de aplicação, no uso de adjuvantes? Porque as moléculas a gente sabe, né? Dicamba, são processos que eu acho que foi até a fase que você fez o doutorado lá na Unesp, em Botucatu, isso estava muito em pauta, né? Também tinha o professor Ulisses, o Raitan, todo mundo trabalhando no ajuste técnico para que isso pudesse ser utilizado, e eu sei que tem, mas a gente pega a deriva, como eu contei para você que hoje eu vi na lavoura vindo de longe. O que tem de inovação vindo aí que pode ajudar o produtor? Professor, eu vejo assim que a química da coisa, né, do adjuvante, ela vem evoluindo para produtos um pouco mais seguros, né? Então a gente tinha aí o nonilfenol, por exemplo, é um tensoativo muito comum das composições de adjuvantes, que é um tensoativo que a gente sabe que é danoso à saúde humana. Então países como a Europa já é proibido, Estados Unidos, né, o nonilfenol é o NPE, né? Então quem pega os produtos dos Estados Unidos tem lá NPE free, né? Ou seja, livre de nonilfenol, né? Então
essas químicas mais novas, mais, vamos colocar química verde, assim, né, por assim dizer, né, elas são o que está de mais novo, que está vindo, né, mas eu acredito que, principalmente com os produtos cada vez em menor volume, né, a gente pega aí, né, produtos antigos como a atrazina, né, a gente fala de 3, 5, 7 litros por hectare, né, se a gente pega produtos mais novos, né, cada vez o volume de produto que vai é menor. Né? Então, a minha margem para erro cada vez é menor também, né? Então, os adjuvantes estão vindo nesse sentido, né? Então, você colocou o exemplo do dicamba, né? O dicamba tem essa questão da volatilidade dele, né? Natural, né? Inerente dele, né? O pessoal trabalhou a molécula para que tivesse a menor volatilidade possível. Mas ainda assim eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de uma tecnologia que ainda era desconhecida aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos também o pessoal patinou bastante para conseguir desenvolver essa tecnologia. A gente, quando estava lá, eu tive a oportunidade de trabalhar bastante nessa questão de volatilidade, né? Então, assim, veio com um produto totalmente diferente que ajuda a realmente segurar a molécula na planta, né? Não deixar ela evaporar, né? Então, é algo que é onde eu estou entendendo que a indústria química de adjuvantes está indo, sabe? Para moléculas mais eficientes, em menores doses, mais seguras para o ser humano, para o produto agrícola que está sendo comercializado, né? Então, é esse o sentido que está vindo. Ainda não vi nada disruptivo, um adjuvante que vai vir para fazer tudo. O Snake Oil eu não consigo ainda. Não existe ainda, né? Não enxerguei ele vindo ainda, sabe? Boa. Então é mais ou menos por aí que a gente está caminhando, professor. Mas você falou do software, né? Que é a molécula, que é o químico. E do hardware, né? E da parte mecânica, hidráulica. As pontas têm o que evoluir ainda. Sistema de regulagem de pressão. Vitor, lógico, eu sou, assim, leigo nessa área, né? Mas você vai nas feiras, você começa a ver. Então, outro dia eu estava num stand e estavam mostrando 2 tipos de sistemas de aplicação. Um que é por pulso e outro que é por fluxo contínuo. Lembro nas minhas aulas de tecnologia de aplicação, a ponta com Venturi que coloca um pouquinho de ar dentro da gota, né? Pontas de cerâmica que tem uma longevidade muito maior. Sistemas de avaliação do fluxo que sai do pulverizador ponta a ponta com visão no celular, né? O hardware está evoluindo ainda além disso que nós já vimos? Professor, é aí que acredito que vem as grandes mudanças, tá? Realmente no pulverizador, nas pontas, nas tecnologias realmente que estão vindo aí, por conta desse avanço tecnológico que a gente está tendo com... Tudo é IA hoje, né? O pessoal, isso é IA, né? IA. Mas não é só a IA, né? A gente tem muita coisa da internet das coisas, realmente, né? Que vai se conversando, que permite com que essas evoluções aconteçam, né? A capacidade de processamento também da máquina, né? Também é fundamental. Hoje a gente tem pulverizadores com câmeras que identificam plantas daninhas e em questão de segundos ele tem que falar para a ponta de pulverização, abre e aplica, né, para fazer a aplicação localizada. E com um corte de uso defensivo de 70%, 80%, né? Então, assim, você tem uma redução gigantesca, né? Sistemas de 1, 2 milhões de reais que se pagam em 1, 2 anos, né? Pela economia que se traz, né? Então, assim, é aí que eu acredito que vem muita coisa nova mesmo, né? Porém, né, como tudo que é novo, né, a gente tem que ir observando, né? Porque a gente vê muitas empresas se frustrando, né? Traz uma tecnologia fenomenal que funciona muito bem lá fora, muito bem nos Estados Unidos, muito bem na Europa, e quando vem para cá, no Brasil, a coisa é diferente, né, professor? Aqui no Brasilzão é complicado, né? São desafios que a gente tem que superar como técnico, como produtor, né? A gente tem que visar entender essas tecnologias e entender o momento de adotar elas também, para também não tomar uma invertida aí no meio do caminho, né? São muitas informações, muitas tecnologias disponíveis. A velocidade hoje de lançamento é muito grande. Inclusive, quando você estuda
né, a evolução das empresas e algumas metodologias de permanência no mercado, você vai ver que tem algumas empresas com conceitos, dependendo do tamanho e do que vai ser feito, que às vezes ele precisa de um lançamento mensal, ou às vezes ele precisa de um lançamento anual para permanecer no nível, no ranking que ele está de aceitação do agricultor, né? E isso muitas vezes traz preocupação, porque esses sistemas que você comentou comigo, né? Os sensores em barra, você imagina que o cara com 3 mil litros fazendo, 300 hectares, se ele tiver um sistema que aplica só na planta daninha que ele quer, ele vai fazer 3 mil hectares com um tanque. Você imagina a economia de produto em cima disso. Então, mas isso depende da tecnologia e do técnico para colocar esse cavaleiro em cima do cavalo, ou seja, colocar a tecnologia em cima do pulverizador. Isso depende do químico, né, ou do produto que está sendo usado. Uma ultra baixa dosagem tem que ser muito precisa, o erro pode ser muito caro. Você precisa de um operador capacitado para isso, e muitas vezes o cara tem que ter uma formação superior para poder operar e entender as respostas da máquina, e você precisa de um agrônomo, de um fisiologista que vai dar o feedback daquilo que está acontecendo. Então, quem acha que a agricultura é fácil, turma, não é. Não é. Ela é resiliente, mas tem muita informação e muita tecnologia. E hoje, Vitor, a relação entre lucro e prejuízo é uma linha muito tênue, né? Uhum. Muito tênue, né? É isso aí. Muito bom, Vitão, muito bom. É gostoso a gente falar dessas inovações, e eu acho que a tecnologia de aplicação é uma das disciplinas mais esperadas dos alunos de agronomia, né? Porque você envolve o químico, você envolve a fisiologia, você envolve a fenologia da planta, da praga, você envolve os conceitos de química, hidráulica, mecanização, tudo. Então, o agrônomo que entende disso é um agrônomo formado, né, para atuar no mercado, e você lida com isso todo dia, né, Vitão? Parabéns, viu, cara? Obrigado, professor. Realmente é desafiador, né? A gente falou um tempão aqui, não arranhamos nem a superfície ainda, né? Nem a superfície. Então, assim, tem muita coisa pra gente conversar. A gente não entrou em questão de ponta, a gente não entrou em condição ambiental para aplicação, né? A gente deu uma pinceladinha de tudo ali, mas realmente fica... tem muita coisa ainda para o pessoal tocar, né? Então, por isso que eu digo, todo mundo quer ouvir a bala de prata, né, professor? Todo mundo, não, isso aqui é facinho resolver, é isso aqui, e acabou, usa meu produto aqui e acabou. E não é assim. Infelizmente, se você quer extrair o máximo da tecnologia de aplicação, não é simples. Tem uma série de detalhezinhos que tem que correr atrás, mas que é possível. E hoje a informação está cada vez mais simples, né? Tá aqui um podcast, né? Podcast, que de graça, todo mundo tem acesso, né? E tá lá escutando sobre como melhorar um pouquinho cada vez mais, né? O processo aí das aplicações. Com uma baita aula de um doutor, né, em tecnologia de aplicação e adjuvantes aí, que é o Vitor Miller Anunciato. Vitão, sempre bom conversar com você, cara. Olha, só não tá melhor porque nós não estamos tomando vamos puxar. Eu gosto de IPA, né? Você gosta de APA, né? E você tá na terra da cerveja de alta qualidade aí, que é agronegócio, né? Cerveja é agro, muito agro. Muito bom. Temos que fazer um podcast falando de cerveja, né, Vitão? Tomando cerveja. Vamos sim. Com certeza. Que joia. Vitão, muito obrigado por mais uma vez estar aqui. Eu gosto pra caramba de conversar com você. A gente se conheceu do podcast, né? Hoje a gente já atua junto aí em algumas áreas. Eu consulto bastante o Vitão, né? Quando preciso, quando ele precisa, ele também me consulta. Tô feliz que você está fazendo o podcast da FAPA. Tenho muita esperança que você e o Neto e todo o time aí do Papo Agro, que seja um episódio por mês, que se reúnam de vez em quando, que nem o Netão esses dias fez um aí, lançou, é gostoso demais ouvir. Beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço, né? Eu me sinto muito bem, chega a ser nostálgico isso. Então, e é um prazer ser seu amigo e poder conhecer e entender das coisas, porque além de tudo que a gente conversa, você acabou de dar uma aula aqui de tecnologia de aplicação
bem superficial, né? Porque o tempo é curto. Então isso mostra que a gente pode fazer mais vezes e falar mais sobre isso. Obrigado, viu, Vitão? Professor, eu que agradeço. É um clichê, mas faço das tuas palavras as minhas, né? Porque, assim, realmente você é uma inspiração para mim, né? Professor reconhecido aí mundialmente, né? Então, onde fala do Coimbra, não tem um que não conheça, né? Então, agradeço demais, professor, do convite. Fico à disposição realmente, quando precisar. Vitão, vamos falar de ponta, vamos falar de tipo de máquina, de pulverizador. Eu tô aí para isso, a gente vai conversar. O tempo nem passa, a gente tá conversando aqui nem vê, né? Então, agradeço demais, professor, pela oportunidade e pela amizade, né? Acho que esse aí é o principal, né? Tem o telefone ali na mão, rapidinho a gente liga, já resolve o que precisa resolver. É isso aí. Show de bola. Então, ó, tem o link aqui do FAPA Podcast, que o Vitor e o Fabiano? Fabiano, isso. O Vitor e o Fabiano estão tocando aí. Fabiano vai vir aqui, é ele, né, que você vai me indicar. Exatamente. Fabiano vai vir aqui no Mundo Agro Podcast também, e logo eu vou fazer uma visita lá. Não é para tomar cerveja, é só para gravar o podcast, tá? Então sigam aí o FAPA Podcast. O Vitor Anunciato, ele tem um Instagram que é mais pessoal, mas é o Vitor M Anunciato com um T só. Então acompanhem ele lá. O Papo Agro ainda tem um Instagram ativo, então quem estiver assistindo a gente aí, entra lá, manda uma mensagem, Netão, Vitão, bora lá, moçada, tira as teias de aranha do microfone e do gravador, né? Show de bola, muito bom. E você que ficou com a gente até agora, na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Pense em compartilhar essa história, pense em compartilhar esse conteúdo, porque a gente ajuda a fazer o agronegócio no Brasil ficar cada vez mais forte. Esse podcast não é feito somente por mim, então aqui vai um agradecimento a todo o time do Mundo Agro Podcast, o Thiago Augusto, a Juliana Tainá, a Gabriela São José, que fazem parte da edição e produção do Mundo Agro Podcast. Quer colocar o seu nome, a sua marca aqui no Mundo Agro Podcast? Aqui no link tem um e-mail ou pelo direct do Instagram. Manda uma mensagem para a gente está abrindo novas oportunidades de apoiadores agora para 2026 para o Mundo Agro Podcast. Vem para cá, esteja em mais de 70 países, em mais de 200 mil ouvintes ao longo do ano, falando sobre o agronegócio para o agronegócio aqui no Mundo Agro Podcast. Valeu, moçada. Vitão, aquele forte abraço. Manda um friozinho aqui para o Mato Grosso que a gente está esperando, viu? Valeu, Vitão. Valeu, professor. Até. Tchau, tchau, moçada. Até mais. Até a semana que vem. Valeu. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.